pela oportunidade. O reverendo Bruno tem confiado essa tarefa gloriosa, porém difícil. Pregar a palavra é uma coisa complicada, gloriosa, mas complicada. A todos os visitantes que estão aqui pela primeira vez conosco, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você pode estranhar alguma coisa, mas depois você pergunta para o reverendo Bruno e ele vai explicar direitinho para você, tá bom? Glória a Deus. O texto que eu escolhi, Marcos 10, 46 a 52. Maria Clara, leitura oficial, representando todas as moças. Eu agradeço muito a família da irmã Cleide por ter atendido o meu convite e ter colaborado com essa linda celebração. Glória a Deus. Marcos 10, 46 a 52. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver, e foi seguindo Jesus estrada fora. Amém, irmãos? Amém. Amém. Irmãos, a palavra que eu recebi de Deus, Glória a Jesus. eu vou tentar explicar em 3 partes. Essa é a primeira e vai ter mais 2. Então você tem que prestar bem atenção para a gente estar em sintonia. O Espírito de Deus está aqui no nosso meio. Então pode haver curas, libertação. Aleluia. Se você está com alguma perturbação, o Espírito pode agir em você. Se você tem alguma coisa muito séria a resolver durante essa semana, o Espírito Santo também estará com você. Quando nós estamos sozinhos, nós adoramos a Deus. Mas quando nós estamos juntos, nós gostamos de adorar a Deus também, como nós estamos fazendo hoje. Lá atrás, os pais, em hebraico é avot, os pais desceram de Canaã e foram até o Egito. E as roupas deles eram roupas de pastores. Eles cuidavam da sua família como pastores. Eles tinham um relacionamento íntimo com as suas esposas como pastores. Eles tinham um rebanho e se alimentavam do rebanho e do leite do rebanho. E eles tinham que defender o seu rebanho de leões e de ursos. Eram homens livres. As roupas deles eram de homens livres, pastores. E eles cuidavam do seu clã e da sua família dessa forma. E cada clã, então, tinha os seus sábios. E desta forma, então, eles dirimiam ou resolviam os seus problemas, cada qual encabeçado por um pai. Só que passado um tempo, depois que José morreu, nós não sabemos exatamente quanto tempo, mas a veste daqueles pastores mudou. Agora as vestes deles não eram mais de pastores, mas de escravos. Então eles não mais tinham os costumes de pastores. Agora eles cuidavam dos seus filhos como escravos, davam de alimentar seus filhos, a sua família como escravos, pensavam como escravos, falavam como escravos, e aquela liberdade que outrora eles tinham, não tem mais. E isso durou 400 ou 430 anos. Se nós estamos vivendo ou vivemos
como escravos durante tanto tempo em algum lugar, toda a nossa morada, toda a nossa identidade está baseado no princípio das vestes que eu escolhi. Então essas vestes que outrora nós tivemos, escravos, a nossa forma de pensar era como escravos. A maneira como as moças cozinhavam era de escravos. Eles já não lembravam mais da vida de pastores. Passados 50, 60, 70, 100 anos, e 200 anos, e 300 anos, eles nem falavam mais o hebreu, o arameu. A linguagem deles era a linguagem dos egípcios. A identidade deles, a morada deles, eram de escravos. Em determinado momento, Deus resolve libertar esse povo, e eles estão lá em Ramsés, numa cidade no oriente do delta do Nilo. E Deus disse o seguinte: vocês vão fazer um passeio comigo, bora para o deserto. São 600 quilômetros de Ramsés até a primeira entrada que eles tentaram em Canaã. E eles passaram por muitas cidades, são dezenas: Pi, Ramsés, Sucot, Yansuf, o deserto de Sur, Mara, Elim, Sinai, Midian, nós temos uma Midian aqui no nosso meio, Parã, Cades Barneia. O deserto não serve para acrescentar nada a nós. Não é no sofrimento que aprendemos as coisas. Se fosse assim, os hospitais estariam cheios de gente de fé. Mas o deserto vai demonstrar o que nós temos no coração. Deus já sabe, mas Ele quer que nós também saibamos o que tem dentro do nosso coração. Glória a Deus, glória a Deus. É fácil passar uma situação difícil? Não. Mas é isso que Deus propôs para aquele povo. E eles desceram então e atravessaram o Mar Vermelho, que é o Yansuf, que é o Mar de Juncos, e vieram serpenteando o Sinai, e começaram a subir, e se encontraram em Etzion-Geber, que é Eilat, hoje modernamente, e eles estão subindo então agora pelos Nabateus, onde é a Jordânia moderna. Vão subindo, vão subindo, vão subindo, e próximo de Jericó, nessa primeira entrada, é mandado os espias para olharem como era a terra. E foi o que tinha no coração do povo. Parece que no deserto eles não tomaram consciência daquilo que eles eram. Eles continuaram com a roupa de escravos. Então você imagina que você está há muito tempo num lugar, 30, 40, 50, 60 anos. As suas vestes são vestes de escravos. Você não conhece outra linguagem. Você come, você dorme, você cuida dos seus filhos, você trabalha, você fala com os estrangeiros, e a sua linguagem é uma linguagem de escravos. E é forte por quê? Porque no Egito, a grande civilização tinha tudo do bom e do melhor. Então você imagina que é escrita hieróglifa, que são aqueles desenhos imensos que foram descobertos nas pirâmides e no Vale dos Reis. Você imagina que aquilo era tão complexo que até hoje, pelo que eu tenho lido, não existem 1000 pessoas que sejam capazes de ler corretamente o que está escrito naquelas paredes. Naquela civilização, eles eram construtores hábeis. Olha as pirâmides. Olha aquilo que eles fizeram no Egito. E não somente isso. Ler, são peritos construtores, embalsamam pessoas que duram. A técnica é tão poderosa que até hoje são encontradas múmias em perfeito estado de conservação. São pessoas que sabiam, fizeram o nilômetro. Eles sabiam exatamente as datas em que as águas do Nilo subiam ou baixavam durante dezenas de anos. Eles olhavam as estrelas, eles sabiam o movimento dos astros. Era uma civilização que enfeitiçou
aqueles antigos pastores e agora aqueles escravos, no início, eles tiveram chance de poder observar essas coisas, mas que ao longo do tempo eles foram perdendo também, e agora estão no deserto. E o deserto então vai mostrar quem você é, quem eu sou. É no deserto que você vai ver que você não tem tanta paciência como você acha que você tem. Aliás, alguns acontecimentos aqui dentro dessa linda comunidade que nós tivemos, eu fui muito afetado, na verdade. E eu pensei que não era possível ser tão afetado como eu fui. Isso foi bom. Foi ruim e foi bom. Porque eu vi que eu preciso orar mais, que eu preciso ler mais a Bíblia. Eu preciso jejuar mais. Eu preciso estar mais ligado às coisas de Deus. Então no deserto você vai perceber que você é capaz de fazer alguma coisa errada para ganhar um pouco mais de dinheiro. No deserto você vai perceber que aquela pessoa com quem você se casou tem pessoas mais interessantes do que elas. Só que você fez um juramento. Você fez um juramento. Nós sabemos quais são as exceções da Bíblia, mas em via de regra, se o teu casamento está tudo bem, você fez um juramento um dia. E você vai perceber que a sua ética não é tão alta como você pensava que fosse. E você vai perceber que você gosta de falar mal dos outros. E que se você tiver uma oportunidade, você é capaz de puxar o tapete do outro. Essa comunidade é uma bênção, irmãos. E eu tenho o privilégio de fazer parte dela. Glória a Deus. Só que o Lutero falou 100% justos e 100% pecadores. No deserto, o povo viu que eles murmuravam. Nada estava bom para aquele povo. E aquilo foi se revelando 600 quilômetros no deserto, na península do Sinai. E ali as coisas foram se revelando. Não porque Deus predeterminou. Ele sabia. Mas a atitude das pessoas demonstrava aquilo que eles eram. E ali tinha pessoas egoístas, como muitas vezes nós somos. Pessoas que só pensam em si. Uma das coisas boas que eu vejo nessa comunidade, principalmente com relação ao reverendo Bruno, é que sempre que a gente vai tomar alguma decisão, não que eu não tomo nenhuma decisão, mas eu percebo que quando há alguma coisa a ser construída, a primeira pergunta, glorifica a Deus? É o que ele diz. E segundo, vai ser bom para a comunidade ou vai ser só bom para você? Glória a Deus. Glória a Deus. Ele pega no pé. Ele está certo. Então no deserto, caminho longo, roupas de escravos. Você já viveu em algum lugar durante 30, 40 ou 50 anos? As suas vestes eram vestes de escravos. Você pensava daquela forma, você comia daquela forma, você se relacionava nos seus negócios daquela forma, como uma forma de escravos. E o deserto era a oportunidade que o povo tinha de se livrar daquelas vestes de escravos. Mas, depois de 600 quilômetros andando a pé no deserto, longas caravanas, os animais juntos, as crianças juntos, as mulheres juntos, os homens, os adultos e todas as pessoas fazendo uma grande caravana para ir à terra de Canaã, chegaram. E eles continuavam sendo escravos. Como é que a gente sabe disso? Mandaram os espias, o relatório foi negativo. 10 das tribos disseram, não dá para entrar. As roupas deles eram de escravos. Eles não mudaram. O deserto não os ajudou a que pensassem de forma diferente. Então o deserto não é uma condição suficiente, para usar a linguagem dos medievais, para que você possa mudar de vida. Você pode continuar no deserto, tendo problemas financeiros, tendo problema na sua casa, tendo problema de enfermidade, tendo problema nos negócios, tendo problema com a teologia, achando que tem várias coisas que não estão boas, mas você não muda. O deserto não conscientizou você. E eles entraram então na terra, só que
duas tribos. Tinham 2 homens que já tinham se livrado das vestes de escravos, Calebe e Josué. Eles disseram: não, nós vamos entrar e nós vamos conquistar a terra, porque Deus nos deu, nós vamos ter que batalhar. Só que a opinião deles foi vencida, e Deus falou lá no início: bora para o deserto, agora de novo, bora para o deserto de novo. E agora vocês vão ficar 40 anos. E tem uma coisa, hein? Vocês que não trocaram as vestes vão morrer no deserto. E a Bíblia diz que, tirando as 2 tribos, as outras 10 tribos, todos os seus membros, desde aquela decisão para baixo, morreram no deserto. Ficaram 40 anos. Voltam de novo. Fazem um caminho mais ou menos semelhante. E agora eles estão diante de Jericó. E antes de atravessar para Jericó, você tem que passar pelo Jordão. O Jordão não é um rio muito caudaloso. Ele deve ter de fundura entre 1 até 3 metros. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, as cabeceiras, estava chovendo muito, lá do Hermon, estava havendo um degelo, e provavelmente deveria estar chovendo, época chuvosa lá na cabeceira, e o rio ficou imenso. Não dava para atravessar. E a ordem era: os sacerdotes então vão pegar a arca e vão caminhar para o meio do rio. Então você imagina 2, 3 metros de água, e os sacerdotes com a arca no seu ombro, tendo que entrar ali, o sufoco que não deve ter sido. Mas eles foram. E aconteceu então um milagre diferente daquele que tinha acontecido com Moisés. A Bíblia diz que, como lá na cabeceira, as águas emparedaram, como se a mão de Deus, isso não está no texto, mas como se a mão de Deus tivesse estancado aquela corrente de água terrível que vinha descendo do Jordão. E é curioso que enquanto aquelas pessoas os sacerdotes estavam com a arca no ombro, desequilibrando e tentando entrar ali dentro, e a água estava subindo, e a água não abaixava. Mas em determinado momento, e não estava próximo, o milagre não estava próximo deles, estava longe, acontecendo longe, mas já havia acontecido. Então imagina que em algum momento da sua vida você não está percebendo que Deus está agindo, mas Ele já está agindo longe, diferente de como foi no Mar Vermelho, porque Deus nunca age da mesma forma. Ele sempre entra com providência, mas sempre de maneiras diferentes. E você imagina então aqueles 6 sacerdotes com a arca, cambaleando ali no meio do Jordão, e a água está subindo, e a água chega no nariz dele, vai ultrapassar os narizes deles, e de repente a água começa a abaixar. Foi abaixando, até que aquele grande povo, que agora não é mais os mesmos que tinham as vestes de escravos, agora são hebreus, pensam diferente como os egípcios. Tem ainda alguma influência? Claro, porque sempre que nós saímos de algum lugar, sempre que você viveu alguma experiência, aquilo não zera, aquilo não desaparece. Mas agora eles sabem acessar as boas coisas que eles tiveram no Egito, mesmo sendo escravos, anular as coisas ruins e assumir as coisas boas. E agora nós vamos entrar na terra. E o povo seguiu. Eis que Jericó está na frente. A primeira fortificação para poder conquistar a terra, que 40 anos antes, não exatamente ali em Jericó, mas na região de Jericó ali, quase no alto do Jordão, eles tiveram a oportunidade e não conseguiram. Não foi por causa de Deus, foi porque eles não quiseram mudar suas vestes de escravos, continuaram com aquela escravidão lá do Egito. Bem, essa cidade, Jericó, Iereró, ou Iarear,
tem alguma coisa a ver com a lua. O nome em português não tem nada a ver, mas em hebraico as raízes são parecidas. Então, provavelmente, como todas aquelas nações que estavam ali em Canaã, grande parte delas eram idólatras, politeístas, adoravam outros deuses. Primeiro obstáculo, e nós sabemos o que aconteceu, eu não quero me fixar exatamente nesse momento da história, mas em determinado momento a cidade cai, é salvo uma prostituta lá, Raabe com a sua família, mas o restante acabam com a cidade. Só que tem uma coisa, Josué amaldiçoou a cidade. E diz o seguinte: quem edificasse ou colocasse os ferrolhos nas portas, a família ia acontecer uma catástrofe para a família. E assim, por um tempo, as pessoas acreditaram nessa maldição. Então Jericó era uma cidade maldita. Por quê? Porque Josué tinha falado que a cidade ia ficar maldita e que ninguém poderia reconstruir. Nós sabemos lá no livro de Reis, segundo de Reis 16:34, que houve uma família que quis edificar a cidade e que aconteceu exatamente aquilo que Josué tinha dito. Os filhos foram castigados porque aquela cidade se tornava maldita. Isso passou muito tempo, e agora então nós vamos entrar no texto. Jesus está em Jerusalém. Jerusalém até Jericó dá 30 quilômetros, 6 ou 8 horas de caminhada, por meio de um bonito vale, muito verde, muito perigoso. Lembre-se da história do samaritano. E Jesus então estava acostumado a fazer esse trajeto, e as pessoas poderiam ter pensado que Jesus foi ali até Jericó para comer uma tâmara. Eu sei que tem pessoas que não gostam de tâmaras, mas eu gosto de tâmaras. Era uma cidade das palmeiras. A palavra tamar em hebraico é tamareira. Então você imagina uma moça chamada tamar, uma fruta que em condições normais demora 100 anos para poder dar frutos. Hoje o processo está mais agilizado, mas no processo natural são 100 anos. Então tinha um ditado que dizia o seguinte: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Uma alusão bem interessante quando no nível espiritual, que muitas coisas que você vai fazer hoje pela comunidade, você não vai colher. E assim deve ser. Mas as pessoas que vão vir depois, vai ser bênção para elas. Então, dentro de uma comunidade saudável, a gente deve olhar a questão da tamareira. Bom, e ali era um lugar que tinha muitas tamareiras, as tâmaras eram muito famosas, e aquela cidade então era muito próspera por causa disso. A gente gosta de chegar a alguma cidade do interior e ver a prosperidade da cidade. Então tem cidades belíssimas no interior de São Paulo, né? Em que você chega, tem um pórtico na frente da cidade, bem-vindo, uma cidade muito limpa, as pessoas muito corteses, tem comida típica do lugar, e as pessoas gostam de receber visitantes. E assim era Jericó. Então Jesus demorou de 6 a 8 horas para atravessar. E ele também poderíamos pensar também que ele tinha ido lá para comprar um bálsamo, caríssimo, caríssimo, que se produzia ali em Jericó. Na época de Jesus, essa Jericó que ele está, não fica exatamente no mesmo lugar onde foi a Jericó amaldiçoada, por conta justamente da maldição que tinha sido lançada de Josué pela cidade. Então ela está próxima, mas não é exatamente no lugar. Além disso, Jericó era uma cidade importante, por quê? Porque ali residia 12 famílias de sacerdotes. Então era uma cidade, quando você lê a questão do samaritano, não é que de vez em quando passava um levita, que de vez em quando passava um sacerdote. Não, era um trajeto em que os sacerdotes faziam aquilo diuturnamente.
Então você pega 12 famílias, e metade dos clãs, eles iam servir em Jerusalém. Depois que terminava o serviço deles, vinha outra metade e assim eles se revezavam. Era uma cidade, vamos dizer assim, muito religiosa. Muito religiosa. Só que tinha ali um homem chamado Bartimeu. Então Bartimeu era um cego. As vestes dele eram de uma pessoa cega. Você olhava de longe para Bartimeu, filho de Timeu, em aramaico, e você dizia: tem algum problema, essa pessoa tem algum problema, porque eles identificavam pelas vestes. Lembra da veste dos pastores? Lembra da veste dos escravos? Lembra da libertação que houve com Josué? Muda-se as vestes, a morada muda e as coisas mudam. Muda a mentalidade, a maneira de se vestir, a maneira de falar, a maneira de comer, e assim se dá. Há uma transformação completa na vida das pessoas. Se o deserto no Sinai teve alguma influência em você, se não teve, você continua a mesma coisa. Você vai continuar sofrendo, tendo problemas como todo mundo tem, só tem uma mudança. A mudança é em Cristo, mas a conscientização vem das coisas difíceis que você passa. E você descobre que você não é tão santo assim, que você não é tão paciente assim, que você não é tão sábio assim, que você não é tão legal como você imaginava. Verdade. Está lá Bartimeu, a roupa de cego. Agora, não é estranho, irmãos? Como acontece aqui na cidade de São Paulo também, uma cidade rica, que você vê uma pessoa dormindo na rua, e você vai para Paulista, ou para Vila Mascote, por exemplo, que tem de tudo ali, uma maravilha, e você encontra pessoas dormindo nas ruas, debaixo dos viadutos, e todas essas coisas. Bem, Jesus pode ter ido, a Bíblia não diz, comer tâmaras famosas de Jericó, pode ter ido comprar um bálsamo para presentear alguma moça, alguma pessoa ou um rapaz mesmo, que o seguia, que o acompanhava, mas na verdade, ele foi para Jericó aquele dia para se encontrar exclusivamente com uma pessoa. E poderia ter sido um sacerdote. Não era sumo sacerdote, porque os sumos sacerdotes não moravam em Jericó, moravam em Jerusalém. Era da estirpe dos saduceus. E ali então, arqueologicamente, foram encontrados em Jerusalém acomodações para os sumos sacerdotes, no caso de Anás e Caifás, e toda aquela trupe que estava ali, né, o staff sacerdotal judaico, com mikvot, né, que era no plural. Mikveh é aqueles tanques de ablução que eles tinham nas próprias casas deles. E você olha o piso assim, piso da idade de Jesus, aquela coisa que você olha assim e fala: nossa, eu estou na casa de gente rica. Sabe quando você vai na casa de uma pessoa muito rica, que você olha assim e fala: meu Deus, as coisas aqui são diferentes, bem diferente de onde eu moro? E você olha, e assim era a casa desses sumos sacerdotes lá em Jerusalém. E eles não tomavam banho, as suas abluções, com o povão. Eles tinham os próprios tanques, mikveh, que eles podiam se banhar. Enfim, Jesus caminha 6, 8 horas para se encontrar numa cidade abençoada, porém perigosa, que estava ali mesmo na região da antiga amaldiçoada Jericó. E ele está olhando, então ele caminha. Ele pode ter ido comer tâmaras, comprar bálsamo. Uma cidade com muita religiosidade, pessoas entendidas moravam em Jericó, 12 clãs que se revezavam e que não deveriam ter uma situação ruim, porque de alguma forma, mesmo eles não fazendo parte do staff de cima, dos sumos sacerdotes, eles também recebiam uma parte das ofertas e grande parte das oferendas que eram dadas tanto em dinheiro como em vegetais, como em animais, que eram realizados ali no templo.
E Jesus então vai se encontrar com um homem que vivia numa situação bastante complicada, num lugar muito próspero, num lugar muito religioso. Você conhece algum lugar muito religioso? Você já fez parte de um lugar muito religioso, em que as pessoas se acham muito espirituais, mas que não acontece milagre nenhum ali, de nenhuma espécie? Escravos. Os escravos são assim. E então Jesus vai, caminha de 6 a 8 horas, num caminho perigoso, para se encontrar com uma pessoa que não era um sacerdote, não era o governador da cidade, não era o prefeito da cidade, não era juiz da cidade, era um cego. E o cego mesmo nem sabia. E Jesus então se encontra com ele e o chama, e ele já tinha ouvido falar de Jesus, que tinha uma pessoa que fazia milagres e tal, e que ele vivia então naquele lugar com tanta riqueza material e com tanta riqueza espiritual. 12 famílias, imaginemos que cada família tinha 200 pessoas, com crianças, jovens, chegava então a casa do milhar. E ele deveria de pensar, isso não está na Bíblia, tá, irmão? Mas ele deveria de pensar: meu Deus, eu vivo num lugar tão rico financeiramente, tão bonito, de uma história tão antiga, e com tanta gente religiosa, mas a minha vida não muda nada. Não tem mudança. Aqui não tem milagre de espécie alguma. Não obstante eu estar no meio dos religiosos. Eu não posso julgar, irmãos, que todas as pessoas que estavam ali eram pessoas ruins. Eu não tenho essa autoridade para falar. Talvez muitas das pessoas que estavam ali dentro dessas tribos que compunham os sacerdotes, tinha gente piedosa, eu não duvido disso. Porém aquilo não se externava. Precisou Jesus andar 6, 8 horas. Então você imagina que você sai meio-dia andando, caminhando, e você vai chegar no lugar 6 ou 8 horas da noite. Era mais ou menos isso que aconteceu. E Jesus então encontra um homem com a veste de cego. Não sei que tipo de veste é essa, mas não deve ser muito diferente dessa que nós vemos as pessoas andando nas ruas de São Paulo ou de outro lugar. Uma pessoa que ninguém quer ficar perto, porque a pessoa que está doente, ela é maldita. Jericó é maldita. Só que aquela Jericó não é mais maldita, mas tem sacerdote lá dentro. Olha a confusão que aconteceu. Jesus não tem medo de maldição. Jesus não tem medo de mal olhado, macumba, de feitiçaria. E mesmo que fosse a antiga Jericó, Jesus teria ido do mesmo jeito. Então ele vai lá para atender uma pessoa que ela mesma não sabe que vai ser atendida por Jesus. Então ele está lá e passa por ali, e Bartimeu então ouve a voz do mestre, e todo mundo está querendo que ele fique quieto. Você imagina o burburinho na cidade, 1 milhar, 2 milhares de sacerdotes que nunca tiveram feito nada de relevante, e aparece agora Jesus lá de Jerusalém, um galileu, um homem impuro, né? Desde o seu nascimento ele é impuro, sempre há dúvidas nas coisas que Jesus faz, e agora então ele se dispõe mais uma vez, por causa de uma pessoa, ele foi buscar uma pessoa que era importante para ele. Ele continua sendo Deus? Sim, ele continua sendo Deus, mas ele era homem, ele precisou caminhar, ele podia vir voando. Aliás, como que o Criador do universo, ele deveria de olhar, as pessoas, nós podemos olhar aquela imensidão de palmeiras que estavam ali e dizer: foi este homem aqui que fez com a sua palavra. Sabe esse bálsamo todo que vocês se beneficiam? Foi este homem que com as suas pequenas mãos, lá na manjedoura, fez todas essas coisas. Sabe esse Jordão que está atrás aqui de nós, que fornece água para a Palestina ou para Israel? Foi ele que fez. Mas ele escolhe então caminhar 6, 8 horas, se submeter, jogar o jogo
e ser movido então pelo Espírito Santo para atender uma pessoa. E nós sabemos disso por quê? Porque quando ele vai à sinagoga fazer a leitura da Torá, a Bíblia diz que foi dado um rolo para ele, e que estava exatamente no rolo do profeta Isaías, que tem o mesmo nome de Jesus, é a mesma raiz da palavra, que é a mesma raiz de palavra de Josué em hebraico, mesma coisa. São 3 nomes que vêm da mesma raiz em hebraico. E ele vai ler então que o Espírito de Deus está sobre ele. Então tudo que ele faz ali para frente, ele continua sendo Deus, só que ele joga a regra do jogo e vai atender agora o cego, que tem a veste de cego, o maldito, dentro de uma cidade maldita que tem muitos sacerdotes lá dentro. E ele chama esse homem então, e as pessoas pensam o seguinte: esse homem aqui é maldito, como foi, ele deveria de morar numa outra cidade, chamada Jericó, também antiga, porque é uma pessoa amaldiçoada. Sem Cristo nós somos amaldiçoados. Você pode ser muito inteligente, você pode ser muito bonito, você pode cantar muito bem, você pode fazer cálculos matemáticos, você pode ter uma memória prodigiosa, você pode se comunicar muito bem, você pode dominar várias áreas do conhecimento, só que sem Cristo você é um maldito. Glória a Deus. Eu sou um maldito. Mas Jesus foi até lá, nessa dialética de uma cidade maldita, mas que tinha sacerdotes, numa dialética em que era uma cidade rica pelas tâmaras e pelo bálsamo. Olha a confusão de que nós nos metemos. E é muito interessante que o verso de número foi muito lido, muito bem lido pela Maria Clara. Verso 50: e atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. Quando Jesus ele entra na cidade e ele fala alguma palavra, qualquer uma, a partir daquele momento alguma coisa muito especial vai acontecer em toda a região, e vai produzir em cada um alguma coisa diferente. Em alguns vai produzir incredulidade, raiva, indiferença, mas através da palavra dele ele vai nos atrair, e aqueles que assentirem com ele então vão receber aquilo que esperam, que pode ser uma coisa material ou imaterial. E foi isso que aconteceu com Bartimeu. Ele nem sabia que ele foi atraído por causa da palavra de Jesus, mas ele percebeu. Jesus então, através da sua palavra, deu condições para que Bartimeu pudesse ser alcançado, porque por ele mesmo ele não poderia, assim como nós não temos condições de nos achegarmos a Deus por nós mesmos, mesmo que você ache que você é muito esperto. Deus não vai aceitar uma coisa dessas, porque nós não temos condições de ascender até onde Deus está por nós mesmos. E quando Jesus então, já vem falando pelo caminho, conversando com as pessoas, aquela palavra que ele está falando lá de longe, já está produzindo coisas na cidade, e atrai então o cego Bartimeu, que tem a veste de cego, que tem a veste de escravo, e vai saber quantos anos ele estava naquela situação, quantos anos você está nessa situação que você se enfiou, e você diz: não consigo mudar. É lógico, você não vai conseguir mesmo. 30, 40, 300, 400, 430 anos, já não lembro mais como era ser pastor, já não lembro mais as vestes que os meus ancestrais tinham, porque agora eu tenho veste de escravo, fui para o deserto, não passei na prova, porque sou teimoso, sou desobediente, tive que retornar de novo, entrei na terra de novo, a cidade foi amaldiçoada, mas agora Jesus veio para resolver definitivamente o problema daquele homem. Glória a Jesus. E quando Bartimeu então ouve a voz de Jesus, que não estava nem se dirigindo a ele diretamente, ele pega a veste dele e joga. Você tem que pegar a sua veste e jogar fora. Deus não vai fazer isso para você. Bendito seja 30, 40, 50 anos. Lembra, veste de escravo, você vai tirar, você vai jogar. Porque Jesus, com a sua palavra,
atraiu você, e você então agora tem a oportunidade, pela graça de Jesus, de falar sim ou não. Nesse caso, Bartimeu aproveitou a oportunidade e jogou a sua roupa de escravo fora. Ele não questionou: estou há muito tempo aqui, estou vivendo numa cidade muito rica, mas que ninguém olha para mim, eu nem posso entrar talvez nessa cidade, porque os sacerdotes estão ali, e se eu encostar em algum deles, eles não estarão aptos para fazer o serviço no templo. Se eu cuspir em um deles, e for no dia de Yom Kippur, eles estão contaminados para fazer o serviço. Então, sacerdotes não querem que essas pessoas que os contaminem estejam por perto. São pessoas perigosas. São pessoas que vão atrapalhar o teu trabalho. Mas Jesus não tem medo de nada disso. Ele vai para uma cidade maldita, ele vai encontrar com pessoas que têm vestes de escravos ou de cegos, e através da sua palavra, ele sabe que as pessoas podem mudar, e elas devem dar o assentimento para isso. Se Bartimeu tivesse dito: eu não vou, é mais um que apareceu, e eu não vou nem me preocupar com isso, não teria acontecido nada com ele. Ele ia continuar vivendo aquela vida miserável, cego, na porta de Jericó, não podendo entrar na cidade, não podendo tocar em ninguém, sendo um pária, porque a pessoa que era doente naquela época é porque era maldita por Deus. Cidade maldita, doença maldita, veste de maldição, religiosidade. Olha o problema que nós estamos vivendo. E no final, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Se Jesus dissesse uma coisa dessa, irmão, Aleluia. sei lá, eu tinha que pensar, não é? Glória a Deus. Que será que eu ia, se eu fosse cego, eu não ia pedir uma Mercedes, não é? Não ia, não. Mas isso aqui não é banal. Não é perguntar uma coisa não é uma pergunta retórica. Esse milagre, isso é um sinal que este milagre, bem entendido, olha, este milagre era composto de duas partes. Em que Jesus pergunta, ele então estabelece uma via de graça com a pessoa. Em segundo lugar, a pessoa precisa responder. Nem sempre os milagres acontecem desta forma, mas aqui foi. E o cego falou: a minha oportunidade de eu me livrar de todas estas coisas. É claro que depois, irmãos, as pessoas não devem ter acreditado que era ele mesmo. Mas agora ele deveria estar correndo pela cidade, apertando a mão do sacerdote, dizendo: eu não sou mais, mudado as vestes, agora eu não sou mais aquela pessoa maldita lá, que vocês sempre disseram. Jesus me curou. Ele estendeu a mão para mim, e eu então peguei na mão de Jesus. Então Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou, ou salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Na verdade, irmãos, devemos ler a perspectiva de que esta fé que foi manifesta pelo cego não partiu dele mesmo. Mas quando Jesus faz a pergunta para ele, imediatamente as virtudes, todas as virtudes que Jesus tem na área da salvação e de qualquer outra área, atinge a pessoa, atinge o coração da pessoa, atinge a mente da pessoa, atinge o espírito da pessoa, atinge a carne da pessoa, e a pessoa então diante disso tem que responder sim ou não. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós tínhamos vestes escravos, passamos pelo deserto, alguns, ou todos, alguns, 2 tribos não, e o restante sim, não aprenderam. Você está passando um deserto, está difícil? Acredito que sim. Quem quer passar dificuldade entre nós? Quem quer ter pessoas doentes entre nós? Quem quer ter pessoas que os filhos são problemáticos, ou que os pais são desajustados?
Ou quem quer trabalhar numa empresa em que são oprimidos pelos patrões? Ou quem é o empregado que continua sendo um mau empregado e não consegue mudar? Nenhum de nós. Só que tem uma coisa: a mão estendida do Senhor Jesus, Aleluia. que vem lá de Jerusalém, anda 6 ou 8 horas para se encontrar com um único homem que vive numa situação de abastança e de religiosidade durante muitos anos, e com a sua veste de escravo ou com a sua veste de cego, e Jesus, com uma palavra, libertou o homem. Isso que Deus me deu, irmãos, não foi num dia e numa hora. Essas coisas foram sendo destiladas no meu coração, e eu fiquei pensando nelas, e tinha feito bem para mim, a palavra de Deus. E eu desejo que Deus tenha falado com você. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia.